cheia de conversas de Deus. Raiz Santana Nascimento. Gostaria de saber se você já fez a sua inscrição no meu canal. Se não fez, faça. Porque essas palavras que nós estamos ouvindo, que a gente não está gostando, mas é o que Deus quer que a gente ouça. Essas conversas de Deus, que a gente sabe que é estreito, né? Vai mudar a vida de muita gente. E depende da sua inscrição. Se você se inscrever, está me ajudando a levar esta palavra a muita gente que está precisando de ouvir. As conversas de Deus. Meu canal é Raiz Santana Nascimento. Bem, são conversas de Deus, então precisa da Bíblia, não é? Sem a Bíblia não tem conversas de Deus. É Mateus capítulo 9. Nós vamos ver agora a partir do versículo 14. Jesus falando sobre jejum. É Mateus 9, a partir do versículo 14 até o versículo 17. Que diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus, os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém. É a palavra de Deus. Mateus 9, do capítulo 9 e no versículo 14 a 17. Jesus falando de jejum. E agora, vamos ver? Nós temos visto que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. E o seu povo, que durante centenas de anos teve todos os ensinos necessários através dos profetas, eles se desviaram do caminho de Deus, eles distorceram a palavra e estavam fazendo tudo diferente. Imagine, eles jejuavam e ficavam se expondo para todo mundo saber que eles estavam jejuando. Eles se faziam aquela roupagem de santidade, aquela coisa esquisita, para todo mundo saber que eles estavam jejuando. E aí, quando os discípulos de João viram que os discípulos de Jesus eram diferentes, não jejuavam do jeito deles, nem do jeito dos fariseus, vieram perguntar a Jesus. E Jesus disse: Não se põe remendo de pano velho num vestido novo, ou remendo novo no vestido velho. Não dá, tem que ser novo, né? Tem que ser uma roupa nova. Não pode você botar um remendo, um pano novo em um vestido velho. E nem também os odres, que sabemos que se colocar o vinho nos odres que estiverem velhos, eles vão se romper. Então, Jesus agora diz isso, porque tudo dele era através de uma ilustração. Todo bom mestre, ele motiva a aula, ele fala de uma maneira que isso fique bem claro para as pessoas. Ele motiva a aula, e a motivação era essa, mostrando o remendo de pano novo em vestido velho, mostrando que não podia colocar o vinho novo em odres
velhos, que os odres iriam se romper, e com isso ele queria dizer que numa estrutura daquela, como estava, o povo com todas as leis de Deus distorcidas, fazendo tudo diferente do que foi ensinado, todos na desobediência total a Deus, com a vida religiosa, o amor de Deus não existia no meio deles, só existia a religião, e não era isso que Deus requeria de nenhum deles. E eles estavam fazendo tudo errado. Como é que ia jejuar agora, num tempo desse, numa situação dessa? Era preciso que removesse, que tirasse todos os males, tudo que estava camuflado, para então se começar a jejuar. E é por isso que ele diz: por que meus discípulos não jejuam? Eu estou aqui. Agora, quando eu passar pela cruz, que aí vai ser uma virada, uma nova aliança para aqueles que me receberem, então agora vocês podem jejuar. Mas Jesus ainda estava caminhando com eles, ensinando, tentando mudar toda aquela estrutura velha. Ainda não tinha passado pela cruz, então os discípulos não precisavam jejuar em cima de uma estrutura velha dessa. Seria um remendo de um pano novo no vestido velho. Ou seria vinho novo em odres velhos. Iria se romper. Então tinha que limpar tudo, tinha que entrar o sangue dele. Ele tinha que passar pela cruz, tinha que derramar o seu sangue por nós. E todo aquele que recebesse a ele, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, se tornando, depois de recebê-lo, se tornando filho de Deus, agora o coração não seria mais um coração de pedra, como estava sendo, mas um coração de pedra, mas seria coração de carne, porque o Espírito Santo, após a morte do Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, o Espírito Santo veio habitar em todos aqueles que receberam Jesus. Aí agora, uma estrutura nova, tudo novo, uma nova aliança, e agora nós podemos jejuar. E aí o jejum não é mais daquele jeito. Não precisa ninguém saber quando estamos jejuando, exceto se o jejum for público, como no caso, está determinado para várias pessoas estarem jejuando e orando por uma cidade. Não se pode ocultar, porque se requer muita gente envolvida e tem que ser divulgado. Mas se eu tenho que jejuar por alguma situação, eu não preciso sair amanhecer o dia com a cara de choro, com a cara de santidade, nem sequer lavar o rosto, para todo mundo saber que eu estou jejuando. Não existe mais isso. Jesus veio e mudou a estrutura. Seu jejum, você pode tomar seu banho, se arrumar normalmente, não precisa ninguém saber, a não ser que seja uma grande necessidade de você ter que falar para alguém, por uma necessidade, mas não para você ficar demonstrando que está jejuando. E melhor ainda, é melhor que tenhamos uma vida jejuada, porque não podemos novamente voltar àquela estrutura antiga, desse jejum falso. Inclusive hoje, se a gente estiver fazendo jejum, já pensando na feijoada que vai comer amanhã, queridos, o que é isso? Quando o Senhor Deus mandou que nós nos apartássemos da glutonaria, glutonaria também faz parte da obra da carne, da mesma maneira como a prostituição e as demais obras da carne nos afasta do reino de Deus, a glutonaria também nos afasta do reino de Deus. Então é melhor que tenhamos uma vida jejuada, uma vida equilibrada, alimentação saudável, cuidando do corpo que é templo do Espírito, do que você fazer um jejum de 2, 3 dias e depois, quando sair do jejum, capaz até de morrer, porque senta na mesa e come como se fosse um animal irracional, sem saber nem que quantidade vai comer, nem vai limitar a quantidade. Vai ser mesmo para descontar os 3 dias que estava de jejum. E muitos têm morrido por causa disso, porque quando a gente passa um período de jejum, a gente tem que recomeçar com alimentação leve, com líquidos, depois vai uma alimentação mais ou menos, até chegar a uma alimentação já normal. E pessoas na ignorância espiritual fazem jejuns de dias, e depois quando volta do jejum, sai do jejum, querem comer até um boi inteiro se for possível. É melhor que nós venhamos a ter a sabedoria que Deus requer que nós tenhamos. Ele diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá e não lança no rosto. Fala o apóstolo Tiago.
Vamos viver uma vida jejuada, uma vida equilibrada, sem estar desordenados, viciados em coisas que fazem mal para nós. Na palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 4, diz que sangue não. Está falando o Senhor lá na aliança que fez com Noé. Diz que podia comer os animais, a carne sem o sangue. E aí, passa-se o tempo e essa palavra é como se não existisse. Eu acho até que muitos já tocaram fogo nessa página da Bíblia. Porque come carne para valer com sangue. Eu me lembro do tempo que eu estava naquele lugar onde minha mãe me levava e ela bebia sangue de animais e manifestada com demônios. Ali era um lugar de muita carne, com muito sangue. As panelas de carne cheias de sangue. Porque o problema todo não é deixar o sangue na carne, porque o Senhor deixou bem claro quando Ele renovou a aliança com o homem lá no livro de Gênesis. Ele diz, Gênesis 9:4, ele diz, pode comer a carne, porém que antes não se comia carne, não é? Mas depois do dilúvio passou a comer a carne, mas ele recomendou que fosse sem o sangue. E nós, assim, como se fossem os animais irracionais, comemos carne como se fosse um animal irracional, carnívoro, que come para valer mesmo, com sangue mesmo, que o gostoso é o sangue, não é? Quer dizer para vocês que se alertem. Por falta de conhecimento, o povo tem perecido, diz o profeta Oséias. Fique alerta, porque a Bíblia de Gênesis Apocalipse é a verdade. Jesus não veio anular o Antigo Testamento, ele veio cumprir. Está escrito lá em Mateus capítulo 5. Ele veio cumprir. Ele não veio anular. Então, quem é amigo dele obedece os mandamentos, faz o que ele manda. Ele veio ser nosso amigo, nosso Salvador, e ele nos manda ser igual a ele. Você vê na trajetória do Senhor Jesus, ele se enchendo de carne. Você viu algum momento de carne com sangue? Claro que ele não ia fazer isso, ele não ia ser contrário ao Pai. Se Deus fez uma aliança com Noé e disse que a partir dali não era para se comer a carne com sangue, não era para comer carne antes do dilúvio. A partir do dilúvio foi forçado porque não tinha vegetais. E agora Deus recomenda sem o sangue. E nós vamos jejuar, que jejum, hein? E depois que sai do jejum, olha o churrasco. O sangue chega a estar derretendo, chega a estar minando e a gente comendo, não é? Que jejum. Era essa a estrutura que Jesus disse que não dava para fazer jejum. Por isso que os discípulos dele não jejuavam, porque estavam numa estrutura podre, desse nível aí. Era um odre velho e o vinho novo, ia partir. Era o vestido velho e o remendo novo, ia partir. Então Jesus Cristo primeiro passou pela cruz, depois todo aquele que o recebe é purificado, é renovado, se torna seu filho, e agora vamos andar como filhos. E como filhos temos que imitar o nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus. 1 João 2,6. Andar como ele andou. A glutonaria não faz parte da vida dos filhos de Deus. Você comer uma coisa que Deus recomenda que não é para comer, isso é glutonaria. E os glutões não fazem parte do reino de Deus. Vai para Gálatas, capítulo 5. Vê as obras da carne e as obras do Espírito. Escolha as obras do Espírito, porque os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões, como está escrito em Gálatas 5:24. É demais, queridos. Jesus está voltando. E nós não podemos estar nessa estrutura. Ele já renovou tudo e nós voltamos à estrutura velha, com jejuns camuflados, colocando vinho novo em odres velhos. Como é que você ainda tem que fazer um jejum desse nível? Tem uma vida jejuada, equilibrada, se alimentando corretamente, alimentações leves, para que você possa estar com o pensamento ligado no trono de Deus. A gente de barriga cheia, entupida de sangue, não dá certo. Deus disse que não é para ter, porque ele sabe que é errado, que não deve ser, não é bom nem para a saúde, nem tampouco para nós estarmos ligados nos céus com a barriga cheia de carne, churrasco, muito sangue. Tira o sangue da carne, logo que você é carnívoro, tira o sangue da carne e coma.
mas não coma carne com sangue, depois não venha para cá com seus jejuns de 3, 4 dias, até 21 dias de jejum, para depois voltar à mesma bagaceira, comendo novamente contrário ao que Deus ordenou. Depois de dias de jejum, aí volta para comer carne com sangue, sabendo que Deus determinou que a carne com sangue não se queimou o Antigo Testamento, ele continua vivo. Não está queimado, só se você queimou na sua Bíblia, mas na minha Bíblia continua tendo o Novo e o Antigo Testamento. E o Filho não veio anular o que o Pai falou. Na primeira aliança, tudo que o Pai falou foi conservado, foi cumprido por Jesus. E aí ele cumpriu e nós recebemos o seu Espírito para também mantermos esse cumprimento de tudo quanto foi feito. Ah, mas agora eu estou na graça, eu não tenho mais lei. Sim, não é lei não, você está no Espírito. E o Espírito Santo só caminha em cima da palavra. E a palavra continua viva e eficaz. Sangue, não. Não é lei. É o Espírito Santo que não sai da palavra. Você já viu Deus se contradizer? Eles são um por isso, que eles são unidos. O que um diz, o outro concorda. Os três se tornam um por isso. Nenhum se contradiz. Se o Senhor ensinou assim, o Espírito Santo que agora veio habitar em mim, ele me dá força. No passado, na primeira aliança, nas alianças anteriores, não tinha graça nessa abundância toda, nessa dimensão, por isso que o homem não tinha capacidade de fazer nada, porque o Espírito Santo ainda não habitava dentro dele. É por isso que antes de Jesus vir, a gente diz que era tudo sem condição de fazer, não é? O próprio Deus não podia passar o Espírito dele para dentro de nenhum homem enquanto Jesus não desse a sua vida na cruz. Então, antes disso, tudo era muito difícil e tudo que o homem tentava fazer não conseguia porque não tinha o Espírito Santo. Mas agora que Jesus já veio, já deu a sua vida na cruz do Calvário, já morreu por nós, o seu Espírito habita em nós, você não pode controlar esse desejo carnal. Você não pode controlar essa alma, essa carne. Você tem o Espírito Santo e você pode crucificar a carne com as suas paixões, Gálatas 5:24. Você tem o Espírito Santo e pode dizer como salmista: bendiga minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Você tem o Espírito Santo para viver em santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Hebreus 12:14. Sem santidade ninguém vê a Deus. Então vamos viver na palavra, que é a palavra que traz a santidade. Viver a palavra. Não tem outra saída. É para meditar de dia e de noite. É de Gênesis e Apocalipse. O Senhor não tem a palavra dele que foi neutralizada, não. Não foi anulada. Jesus Cristo cumpriu. E como ele nos deu o Espírito, ele cumpriu no poder do Espírito. Ele não estava aqui como Deus, ele estava 100% Deus, 100% homem. Então ele estava num corpo humano, tinha limitações, porém ele não se deu por vencido nas limitações do corpo que ele estava, mas ele foi vivendo no Espírito e por isso ele cumpriu tudo. E nos deu exemplo, se nós vivemos também no Espírito, nós não vamos satisfazer as concupiscências da carne. É assim que Paulo fala aos Gálatas. Todo o problema é que a gente vive na carne, só dizendo que a carne é fraca. E o Espírito Santo que está dentro de você é o quê? Vamos viver no Espírito? É esse o conselho da palavra de Deus. Andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em Espírito e a glutonaria vai se acabar, vai ser neutralizada, vai bater em retirada em nome de Jesus. Andando em Espírito. E aí, andando em Espírito, você não tem que ter esses jejuns estranhos, que era a mesma coisa do tempo que Jesus estava vivendo aqui na terra. Todo mundo com aquela cara de anjo. Estou jejuando hoje. Não é isso. Lave seu rosto, tome o seu banho e tenha uma vida jejuada. Não seja dominada pelo estômago. Não deixe que o estômago seja o seu Deus. Não pode sentir um cheiro de uma pizza. O que é isso? Está dominado? Está viciado, é? Os viciados não entrarão no reino dos céus. Você não pode sentir o cheiro de uma pizza, que tem que sair correndo. Pizza, meu Deus. E o pior de tudo é que come, vai dormir cheio de pizza. E quando é na madrugada, não pode acordar para se cumprir a palavra de Provérbios 8:17. Não pode.
dorme empanzinado. Você tem que dormir leve, preparado para o seu noivo. Ele gosta de nos chamar na madrugada. Então, coma uma fruta e vá dormir. Para na madrugada o teu noivo te chamar e você estar preparado. Seja como as virgens prudentes. Tenha sempre azeite na lamparina. Tenha sempre o Espírito disponível para falar com o teu noivo. A empanzinado dorme que parecendo... Vai até não sei que hora do dia e diz, Deus, eu até que acordei de madrugada, nem fui no banheiro porque estava tão pesado, tão sonolento, aguentei ali a bexiga cheia e eu nem levantei. Misericórdia, meu Deus. Vamos ter uma vida jejuada. O que Jesus Cristo está falando é justamente isso. Eram jejuns camuflados, jejuns miseráveis. Depois que terminava o jejum, eles iam fazer tudo que não devia fazer. Era realmente lei, mas hoje não. Hoje nós temos o Espírito Santo, é Ele que nos conduz. Se formos conduzidos pelo Espírito Santo, não só fazemos jejum de 2, 3 dias, mas vivemos uma vida jejuada, equilibrada. Você pode ver o cheiro de tudo que não presta aí, calabresa, tudo, aquelas lasanhas, tudo, você não está vendo nada. Porque o Espírito Santo lhe controla, você é controlado por Ele. E quem está controlado pelo Espírito Santo sabe muito bem que glutonaria, os glutões não fazem parte do reino. E por isso, eu que não quero perder o reino, e você também não quer perder de estar no reino de Deus, então trate de viver uma vida jejuada, deixa de camuflagem, de estrutura velha. Jesus já deu a vida por você, você está na estrutura velha desses jejuns estranhos, 2, 3 dias de jejum e depois come até um boi. Depois que sai do jejum, me dá um boi aí inteiro que eu vou comer, misericórdia. Vivam a vida de dependência do Espírito Santo. É isso que nós temos que viver. Em nome de Jesus. A dependência do Espírito é fundamental. Ele veio para nos ensinar e nos dar poder para vencer todas as obras do diabo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode comer carne sem sangue para ter um jejum que tenha validade. Não é você jejuar e depois de comer carne com sangue. Misericórdia. Jejuar e depois entrar naquele queijo derretido, entupir suas artérias, detonar o templo do Espírito Santo. Que jejum é esse? Voltou à estrutura velha, foi? Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 9. Ele está falando no versículo, a partir do versículo 14 até o versículo 17, onde nós lemos, falando de uma estrutura velha que existia na época que ele estava vivendo há 2000 anos atrás. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora 2000 anos já se passaram e você e eu ainda vamos viver essa estrutura velha depois que Jesus deu a sua vida por nós. Vivamos o jejum verdadeiro. O verdadeiro jejum é você chegou a hora de evangelizar. Você não vai se preocupar se comeu ou se deixou de comer. Vai correndo. Os bairros da sua cidade estão te esperando. Os bairros estão marginalizados, precisando de pessoas que não sejam vencidas pelo estômago. O verdadeiro jejum é esse, que quando você precisa, que deve saber que está precisando todos os dias fazer isso, sair para fazer o evangelismo, sair para visitar o órfão e a viúva, sair para visitar os hospitais, sair para fazer a obra que está escrita em Mateus capítulo 25, versículo de 31 em diante, que é nessa obra que Jesus vai nos chamar. E aí você sai para essa obra e não vai ficar dizendo, não, ainda não comi. Aí é nessa hora que vem o jejum. Se não deu tempo de comer, você vai fazer a obra. Quando você voltar, você come. É esse jejum, a sua capacidade de sacrificar para ganhar vidas, porque quando você ganha vida, você é sábio. É isso que a palavra diz. Quem ganha vida, sábio é, fala o escritor do livro de Provérbios. E o Senhor Jesus, quando saiu, disse, fazei discípulos. Aí você, não vou evangelizar não, que já está muito tarde, eu nem almocei ainda. Não vou sair para evangelizar não, porque está muito tarde, eu nem jantei ainda. Não vou sair para evangelizar, porque está muito tarde, eu nem tomei meu café da manhã ainda.
só pensando em comida. É nessa hora que você deve jejuar. Se chegou a hora de sair, o carro já chegou na porta, vamos pessoal, vamos para o bairro tal. Você entra no carro, ainda acha que tem carro, Jesus nem tem carro. Entra no carro com a equipe, vai para o bairro que está lá, as pessoas indo para o inferno, e você pensando na comida que está na panela, não deu tempo, você vai sem comer. Isso é o jejum. Não é você jejuar 3, 4 dias e depois está marcado um horário de evangelismo. Ah, mas não está dando tempo nem para comer, não vou hoje não. Está vendo você? Vamos buscar o Evangelho da Cruz? O Evangelho da Cruz é difícil, é caminho estreito. Deus não nos chamou para coisas fáceis, nos chamou para coisas difíceis. O verdadeiro jejum é quando você está capacitado de renunciar àquele banquete, porque tem um horário marcado para você levar a palavra naquele bairro onde estão as pessoas marginalizadas. O verdadeiro jejum, quando você está vendo o banquete, você diz, eu tenho um horário hoje no hospital para visitar os enfermos. O verdadeiro jejum é quando você diz assim, eita meu Deus, esse banquete está muito bom, mas eu tenho um horário marcado para ir lá no cárcere visitar os que estão presos. E aí naquele grande dia o Senhor vai te chamar, como está escrito em Mateus 25, a partir do versículo 31. Vinde bendito do meu Pai, porque quando eu estava com fome, me deste de comer. Esse é o verdadeiro jejum. É essa a estrutura nova do Senhor Jesus. Amor ao próximo. Vida, ser pescadores de almas e não pescadores de banquetes. Onde tiver um banquete, lá se vai eu. Não é pescador de banquete, não. Vamos acabar com essa fama de que crente come demais. Você é um filho de Deus. Coma menos e trabalhe mais no reino do Senhor. Eu não sei, as conversas não estão sendo boas. Estou cheia de conversas de Deus, mas conversas que você não gosta e eu também não. Mas eu tenho que ouvir o que Deus vê que eu preciso de ouvir, não o que eu gosto. Espero que você se inscreva no meu canal. É Raiz Santana Nascimento. E vamos viver uma vida jejuada. Jesus está voltando. Beijo no coração. Deus abençoe a todos.